Você sabe a diferença entre meditação e oração? Você pratica a meditação? Eu sou Margarete Camilo e esse é o canal Viva Poderosamente. E hoje eu vou falar um pouquinho da oração e a meditação. O Dr. Rui Afonso e a doutora Elisa Rosasa, do Hospital Albert Einstein, através de estudos comprovaram que a meditação age em várias vias de neurotransmissores, regulando a liberação de substâncias importantes para a saúde mental, e o principal é a redução nos níveis da ansiedade, do estresse e a melhora do humor. As pesquisas também apontam para a melhora de doenças crônicas como diabetes, dores e hipertensão. Existem muitas formas de meditação. Eu vou até deixar algumas descritas aqui embaixo. São várias mesmo. Cada uma depende de religião, depende da filosofia de vida, depende. Cada um segue um estilo, cada um segue uma linha. Mas, independente do tipo de meditação que você escolhe, ela faz muitas transformações na sua mente. E eu vou mostrar aqui também, vou deixar aqui uma foto, essa imagem mostra o que a meditação causa no nosso cérebro, quando nós estamos em estado meditativo. Eu vou colocar aqui a diferença. Eu resolvi falar sobre meditação porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e quando eu falei a palavra meditação, ela torceu o nariz e falou essas coisas de meditação, de essas coisas que não é de Deus, né? Porque ela é evangélica. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como a falta de conhecimento impede as pessoas de usufruir de coisas boas da vida, não é mesmo? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a diferença de meditação e de oração. Porque as pessoas acham que oração é uma coisa boa e que meditação é uma coisa mística. As pessoas, eu quero dizer, que têm uma religiosidade. Não estou generalizando não, são algumas pessoas que não têm a compreensão exata do que é meditar. Meditar significa medizer. Oração significa orar e agir, é a parte da oratória, você fala e age. Então, eu falei dos estudos que a ciência tem comprovado com relação à meditação. Mas eu vou falar agora um pouquinho também do lado espiritual da coisa. E não vou me aprofundar não, tá, gente? Eu vou falar assim só superficialmente, só para deixar bem claro a diferença entre uma coisa e outra. E também para dizer que meditação não tem nada a ver com misticismo. É apenas uma prática que pode te favorecer muito na sua saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. E se por acaso você ainda acredita que meditação não é de Deus, então Jesus estava cometendo um pecado, né? Porque a Bíblia diz que Jesus meditava, que ele subia ao monte para meditar. Os apóstolos, os profetas, todos eles meditavam. Então, quando você medita, você silencia a sua mente dessas vozes externas e você busca o seu interior, o seu interno. Essa é a melhor oração que existe. A Bíblia diz o melhor. Tem uma passagem que o próprio Jesus ensina que quando você quer conversar com Deus, que você entra no seu quarto e fecha a porta. Isso significa que você tem que entrar, não literalmente no seu quarto, mas entrar no seu íntimo, no seu espaço íntimo, na sua mente, no seu interior, e fechar a porta para as vozes exteriores, e ouvir o seu coração, e ouvir o que Deus quer falar com você. Quando você medita, você silencia suas vozes para ouvir a voz de Deus. Quando você ora, como eu já disse, a oração vem de oratória, você está falando. Você tem que falar e agir.
E quando você fala, você não ouve Deus, é você que está falando, é você que está se lamentando. Geralmente as pessoas fazem esse tipo de oração. Você mais clama do que ora, você mais clama do que fala. Então, se você prestar bem atenção, já que foi uma pessoa voltada para a espiritualidade, uma pessoa religiosa que me incentivou a fazer esse vídeo, então eu vou falar também com relação à espiritualidade. Se você prestar bem atenção na forma como o próprio Jesus orava, quando ele ia fazer algum milagre, na passagem de Lázaro ou de outras que tem de pessoas que ele ressuscitou, na passagem de Lázaro, se não me engano, ele fala assim: Pai, obrigada porque eu sei que sempre me ouves. E depois ele diz assim: eu só disse isso por causa das pessoas que estão aqui. Ele quis dizer, né, as pessoas que estavam vendo ele orar. Então ele se viu na obrigação ou na necessidade de falar isso. Mas na verdade ele nem falava isso quando ele ia fazer as orações ou os milagres. Ele simplesmente agradecia e aí partia para a parte da oratória. Ele falava e agia. Ele falava: menina, levanta. Ele falava: Lázaro, sai para fora. Mas antes dele fazer essa oração, ele fazia um agradecimento. Ele agradecia porque sabia que era sempre ouvido. Essa é a oração eficaz. Agora, você quer ouvir o que Deus tem para te dizer? Medita. Deixa que Deus fale com você. Feche os seus ouvidos externos e abra os seus ouvidos internos. E diga para o Deus que você acredita, para a fé que você tem, para a espiritualidade, fala que o teu filho ouve. Fala que eu estou te ouvindo. Meditação significa me dizer. Então, no momento em que você se silencia, você está abrindo os teus ouvidos para que o Deus que você acredita te diga algo. E nesses momentos de meditação, ou melhor, são nesses momentos de meditação que você tem as maiores inspirações, que você acaba tendo a resposta para uma necessidade que você tem, para uma oração que você fez. Então, eu aconselho que você volte-se mais para o interior do que para o exterior. Oração é exterior, meditação é interiorização. Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje era apenas para falar sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.